Saudações em Cristo, meus queridos e amados irmãos. Muito bem, vamos dar início a mais um culto a Deus. Vamos fazer isso com o nosso coração aberto, com sinceridade diante do Senhor, para que a palavra de Deus venha restaurar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa confiança, a nossa vida de santificação. Hoje, 26 de julho de 2020, mais um culto, mais um domingo onde nós, por conta da pandemia, nos reunimos aqui nesta sala virtual, mas nos reunimos na certeza de que o Senhor está presente em cada coração aqui, em cada lar aqui representado. Vamos dar início com uma palavra de oração? Feche seus olhos, curve a sua fronte, oremos ao Senhor. Pai Santo, nós pedimos a Tua presença, suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha aclarar o nosso entendimento, sensibilizar o nosso coração, ó Deus. Falar conosco, nós precisamos da Tua orientação, do Teu conselho. Precisamos, ó Deus, da Tua exortação. Precisamos, ó Deus, ser edificados na Tua palavra. Nós somos tão pequenos, ó Deus, e carentes exatamente de Ti, ó Deus. E nós cremos, ó Deus, que este é um momento especial, um momento santo, um momento de grande expectativa, um momento que o Senhor se agrada. E nós pedimos a Deus que o Senhor venha suscitar em nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração, o verdadeiro louvor, para que o Teu nome seja engrandecido. Portanto, abençoa, Deus, cada parte deste culto. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, vamos abrir a Bíblia? Abra a tua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Vamos abrir aqui então no Salmo 139. E eu peço então ao nosso irmão Diácono Felipe que conduza-nos nesta leitura, Salmo 139, e que o nosso irmão Diácono Felipe possa, então, fazer a leitura do texto bíblico, a palavra de Deus. Por favor, Felipe, nos conduza nessa leitura. É o Salmo inteiro? Sim. Então, Salmo 139. Vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor,
os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, queridos irmãos. Um texto maravilhoso, um texto que ressalta, que enaltece a onisciência de Deus, a sua onipotência. Nós ficamos maravilhados ante a um texto como esse. Eu destaco aqui a própria exclamação do profeta e rei Davi, quando ele diz aqui no versículo 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Nós vamos então, mais uma vez, orar a Deus, e nesse instante nós vamos orar com o nosso coração, engrandecendo a Deus pelos seus atributos, por quem Ele é, e façamos isso, primeiramente, orando através da canção que cantaremos, ministrada pelo presbítero Fábio, e após a canção, peço ao nosso irmão presbítero Ciro, que aí sim, ore a Deus, nos conduza nesta oração de gratidão e de louvor a Deus. Primeiro, vamos orar cantando? Fábio, nos assista aqui. Um dia a gente aprende a confiar em o Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vamos orar então, irmãos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, de modo assombroso, nos formaste. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos porque, por tua bondade e misericórdia, já nos tempos eternos, nos escolheste, nos colocaste no livro da vida e lá
registrasse todos os dias da nossa vida. O Senhor nos criou para a salvação que é o louvor da sua glória, porque o Senhor determinou, decretou que naquela cruz o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, nos reconciliou contigo. Pelo sangue de Jesus, fomos salvos. Pelo Espírito Santo, fomos regenerados, recebemos a fé. E hoje, o Senhor que nos transformou nesse dia, continua nos transformando. Pelo Espírito Santo, a nossa santificação tem nos corrigido, nos ensinado, nos ademoestado, nos preparado para o dia do Senhor. Em tudo isso estão os teus atributos absolutos, Senhor. Por isso nós te louvamos, porque tão grande é o Senhor, que o Senhor tem nos preservado com vida, tem renovado as nossas disposições para buscar, para prosseguirmos a vida cristã, voltados para nos assemelharmos com a vida de Cristo. Por isso tudo, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nesse instante. Pelas tuas maravilhas, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja. Seja louvado, portanto, o Senhor, nesse instante em toda a parte. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Muito bem. Meus amados irmãos, atentem à seguinte leitura que farei, que reside na primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos mais uma vez nos voltar a Deus em oração, desta feita pedindo perdão pelos nossos pecados. Acabamos de ler que se confessarmos em sinceridade, não apenas com a nossa boca, mas com o nosso coração, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel a ele mesmo, em outorgar, liberar perdão às nossas vidas, e nós carecemos do perdão de Deus. Mesmo salvos, mesmo regenerados, nós carecemos a todo instante da misericórdia e do perdão do nosso Deus. E nesse sentido eu peço ao nosso irmão presbítero Walter que nos conduza nesta oração de confissão, nesta oração de quebrantamento, colocando as nossas vidas enquanto igreja no altar do Senhor. Por favor, Walter. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença mais uma vez, Senhor. Te pedimos, ó Pai, restaura as nossas vidas, Senhor. Santifica, Senhor, a cada momento, Senhor, com a tua presença. Sabemos que tu estás sempre ao nosso lado, Senhor, a cada momento. Tu és onipresente, Senhor, tu és onisciente. Sabemos, ó Pai, tu nos conheces, ó Pai. Neste momento, colocamos no teu altar de graça, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai, porque somos falhos, porque erramos, ó Pai, muitas vezes, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a sempre, Senhor, colocarmos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, pedindo perdão, ó Pai, quando falhamos, ó Pai, mesmo involuntariamente, ó Pai.
Ajuda-nos, Senhor, nesse dia, Senhor. Fala aos nossos corações através da tua palavra, através desse culto, Senhor. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Dependemos de ti a cada momento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Fábio, nos assista em mais uma canção de adoração e louvor ao nosso Deus, por favor. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, não podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Sim, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. 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 Meus irmãos, nós vamos adentrar agora um momento muito especial. Todas as partes do culto, de fato, cada parte do culto, cada parte é especial. E agora nós vamos orar ao Senhor, intercedendo. Já oramos ao Senhor, engrandecendo o seu nome, pela oração do presbítero Ciro. Oramos ao Senhor, quebrantando o nosso coração através da oração do presbítero Walter. E agora nós vamos interceder ao Senhor através da oração do presbítero Fábio e do presbítero Raja. Peço ao nosso irmão presbítero Fábio que ore pelo nosso país, que tem experimentado tantas lutas no âmbito político, no âmbito da saúde. Ore pela nossa nação. Por favor, Fábio, nos conduza nesta oração. E na sequência, por favor, presbítero Raja, interceda pela nossa querida igreja, especialmente pela Igreja Presbiteriana de Peruíbe, onde Deus tem, de fato, nutrido a nossa vida, falado ao nosso coração. Nessa igreja cuja cabeça é o Senhor Jesus, o nosso líder, o supremo pastor, e nós somos ovelhas, todos juntos, ovelhas de Jesus Cristo, que se reúnem ali na Almirante Barroso 85, para de lá proclamar aos nossos queridos familiares, amigos e colegas de trabalho, de fato, a glória do nosso Deus. Raja, coloque também a nossa querida igreja em intercessão. Presbítero Fábio, e após o presbítero Raja, oremos, queridos irmãos. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, intercedendo pela nossa nação, Pai. Intercedendo por esse momento tão ímpar da história que estamos vivendo, momento que há poucos meses atrás nunca imaginaríamos que estaríamos vivendo, ó Pai. Mas Tu conheces todas as coisas, sabe, nada foge ao Teu controle, é nisso que nós descansamos, ó Pai. Mas queremos, Senhor, interceder, Senhor Pai, primeiramente pelas autoridades constituídas, ó Pai,
presidente, governadores, prefeitos, ó Pai, deputados, senadores, vereadores, ó Pai, todas as lideranças constituídas, ó Pai. Que Tu abençoe, Senhor, e que venha com providência, ó Pai, para que tomem decisões que sejam benéficas para toda a nação e não sejam decisões corrompidas, decisões cheias de soberba, com intenções de desvio de verba, de enriquecimento ilícito, ó Pai, mas que sejam decisões voltadas para abençoar essa nação, ó Pai. Te pedimos de um modo especial, ó Pai, pelos ministros, servos teus que estão lá, ó Pai, que além de estarem numa função uma função tão relevante, ó Pai, uma função de tanta responsabilidade. Além disso, seguem sendo atacados, porque são pessoas que temem ao Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, os teus servos, para que eles possam ser luzeiros, ó Pai, para que eles possam ser o sal para refrear o mal que se encontra nessa política, ó Pai. Pedimos também, Senhor, pela situação da saúde, ó Pai, essa situação que tem preocupado tanto, ó Pai. Que Tu venhas estar abençoando as pessoas que estão pesquisando as vacinas, que essas vacinas sejam de forma abençoadora sobre essa nação, ó Pai. E que também as pessoas possam ter cada vez mais, ó Pai, a consciência, ó Pai, que possamos, Senhor, estar responsáveis durante esse período, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a passar por esse período. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos dirigimos a Ti nesse momento de culto para juntos pedirmos pela nossa igreja, que está sem se reunir há bastante tempo, desde que começou a pandemia, e ela se mantém, como nós temos visto através destas reuniões. Estamos todos aqui presentes, alguns que não têm acesso a essa tecnologia não acessam, mas a maioria está presente. Mas nós sabemos que mesmo assim, estes momentos, apesar de acrescentarem muito às nossas vidas, mas que é necessário que a gente esteja próximos uns dos outros, numa comunhão presencial. E é o que pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja colocando a mão para que nós logo e muito breve possamos estar nos vendo e nos reunindo e cultuando e aprendendo, louvando, cantando, orando, para que a sua igreja cresça em espírito e em verdade, no conhecimento da tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, dos nossos idosos, dos nossos enfermos, das pessoas que estão precisando receberem esse carinho, esse conforto de Ti. Nós oramos pela igreja de uma maneira geral, pelos seus oficiais, pelo pastor, pelos professores, pelos membros, para que nós estejamos sendo aquele pequeno rebanho ao qual o Senhor se referiu, que estará presente no dia da volta do Senhor Jesus. Abençoa não só a nossa Igreja Presbiteriana de Peruíbe, mas aquelas pessoas que Te amam sobre a face da terra, porque a perseguição tem sido muito grande das pessoas que não Te conhecem, que não querem saber de Ti, sobre aqueles que Te amam. Cuida, Senhor Deus, da igreja, cuida de todos nós. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Vamos
a exposição, a reflexão desta noite, abra comigo a tua Bíblia no livro de Provérbios. Isso, livro de Salomão, livro de Provérbios, capítulo 3. Um texto encorajador, um texto desafiador, um texto também muito prático, né? Para que nós, enquanto filhos do Senhor, em confiança, em obediência, em entrega, cresçamos na nossa fé. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Apenas então, Provérbio 3, apenas do versículo 5 ao versículo 8. Muito bem, todos acharam? Espero que sim, né? Então diz assim a palavra de Deus, Provérbios 3, de 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Até aqui, meus irmãos. Muito bem. Gostaria de, à luz desse texto, refletir com os amados irmãos sobre como podemos livrar a nossa alma de escolhas erradas, escolhas precipitadas. Ou seja, meditaremos sobre o tema livrando a nossa alma das más decisões. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós incorremos em decisões equivocadas, em decisões más, por conta da insensatez que acaba dominando as nossas emoções, dominando as nossas forças. E é interessante observar que sobre a insensatez e, de outro lado, a prudência, a Bíblia nos diz, Efésios 5, de 15 a 17, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Eu repito, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus vai de encontro à insensatez que o mundo impinge sobre a igreja, que o mundo impinge sobre nós. Por exemplo, do ponto de vista moral, meus amados irmãos, do ponto de vista moral, deve-se, segundo o mundo, deve-se, por exemplo, liberar o uso da maconha ou do próprio aborto para diminuir, esta é a tese, para diminuir a criminalidade. Entendemos isso como insensatez e, sobretudo, pecado. No ponto de vista familiar, a sociedade diz para se protelar ao máximo, o máximo possível, a decisão de casar-se. No ponto de vista, por exemplo, intelectual, os homens acreditam que só a ciência e a razão conduzirão a humanidade à verdade. E vejam só, insensatez. No ponto de vista, digamos assim, existencial, o homem diz que o que dá sentido à vida é a experiência subjetiva do indivíduo. Insensatez, segundo a palavra de Deus. No ponto de vista da ciência contemporânea, alguns acadêmicos dizem que a origem da vida não foi guiada, mas espontânea. E por aí vai a insensatez do mundo. E são essas ideias, meus irmãos, que têm levado alguns crentes a alguns problemas. No mínimo, a 4 problemas encadeados. O primeiro deles é a falta de conhecimento de Deus. A insensatez também produz a falta de fé. A insensatez conduz alguns irmãos, alguns crentes, à autoconfiança.
Sim, e a insensatez também conduz muitos à falta de sabedoria. Meus amados, as ideias do mundo têm levado a nossa geração, indubitavelmente, à insensatez, à infantilidade, ao vitimismo e à imprudência. Por não conhecer a Bíblia, o crente sofre por convicções erradas. Por não conhecer a vida, o crente sofre por precipitações e pelas más escolhas. Esse texto é um texto poderoso da palavra de Deus que nos auxilia a livrar a nossa alma de escolhas erradas, de más decisões. E eu quero destacar aqui 3 princípios para que nós, enquanto filhos de Deus, para que nós, enquanto igreja, por que não? Para que nós, enquanto igreja de Peruíbe, presbiteriano de Peruíbe, por que não? 3 princípios para que nós livremos a nossa alma de escolhas más, de más decisões. Primeiro princípio é que nós, à luz desse texto, precisamos e devemos confiar exclusivamente em Deus. Meus amados, não há verdadeira fé sem que haja inseparavelmente conhecimento de Deus, assentimento à verdade de Deus e então confiança em Deus. Reparem que a confiança em Deus faz toda a diferença. O que separa a fé, por exemplo, dos demônios da nossa fé é a confiança em Deus. Porque a Bíblia diz em Tiago 2,19, se você se escandalizou quando disse acerca da fé dos demônios, a Bíblia diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Meus irmãos, os demônios têm assentimento intelectual e reação emocional perante Deus. Os demônios estão à frente dos ateus, à frente dos agnósticos. Os demônios creem sim na divindade de Cristo. Marcos, capítulo 3, versículo 11 diz: também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Os demônios creem no inferno e creem no juízo final. Mas o que separa a fé dos demônios da fé do povo de Deus é a confiança em Deus. O que separa a fé da geração que pereceu no deserto nos dias de Moisés, da fé bíblica, também é a confiança em Deus. A confiança em Deus faz toda a diferença, meus amados irmãos. A geração que saiu do deserto viu milagres da parte de Deus, aliás, inúmeros milagres. Essa geração experimentou a providência de Deus trazendo água, codornizes, sombra, maná, mas tudo isso não foi o suficiente para confiarem em Deus. E por não confiarem em Deus, os espias tomaram uma decisão errada de não conquistarem Canaã. Por não confiarem em Deus, Deus disse: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmo 95, 10 e 11. A confiança, amados, faz toda a diferença. O que separa um crente fraco de um crente cheio de paz e alegria? É justamente a confiança em Deus. E aí sim, no versículo 5º, no texto que lemos, diz: confia no Senhor de todo o teu coração, sem dividir a sua expectativa, sem duvidar do Senhor, mas numa entrega total. Irmãos, é curioso que confiar, o verbo confiar no hebraico, transmite a ideia de colocar um peso sobre algo. Isso nos ensina que confiar é depositar toda a nossa vida somente nas mãos de Deus e debaixo do senhorio de Cristo. Eu quero lhes dizer algumas coisas importantes, sensíveis acerca da nossa confiança, ou pelo menos da confiança que devemos depositar nas mãos de Deus. Quero começar dizendo que confiança em Deus não é. Confiança em Deus não é apenas crer na justificação dos
nossos pecados. Confiança em Deus não é apenas crer no perdão dos nossos pecados pelos méritos de Cristo. Confiança em Deus não é apenas crer na vida eterna. Confiança em Deus não é apenas saber que Ele é Salvador. Confiança em Deus não é apenas saber que Ele é poderoso. Confiança em Deus, ou confiar em Deus, não é apenas saber que Ele é soberano. Confiança em Deus, amados, é crer de todo o coração em tudo isso que acabamos de falar. E também é crer de todo o coração que em tudo isso Deus é bom. Confiança em Deus é crer que em tudo isso o Senhor é bom. Temos que crer que o Senhor é bom e fiel. Portanto, confiar é não ter medo de sofrer com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Confiar é não se frustrar por acreditar que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. Confiar vai além daquilo que se pode entender. Este é o caso de Abraão. Vocês acham que Abraão estava ali entendendo absolutamente a ordem de Deus, em que Abraão deveria sacrificar o seu filho Isaque? Mas Abraão creu, e diz as Escrituras, porque figuradamente o recobrou, porque Abraão, pelos olhos da fé, e confiando de todo o seu coração na aliança que o Senhor tinha com ele, o viu ressuscitado, e por isso estava pronto mesmo para sacrificar o seu filho. Por quê? Porque ele confiou em Deus de todo o seu coração. Portanto, não temos dificuldade, percebam, em confessar que Deus é poderoso, mas em confessar que Ele é benigno, sim. Não temos dificuldade em confessar que Cristo é o nosso Salvador, mas em confiar que Ele cuidará de nós até a sua volta. Por vezes, falhamos nessa confiança. Meus amados, confiar em Deus é depender, é entregar-lhe, sem reservas, todos os nossos sonhos, esperanças e lutas. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Confiar em Deus é esperar com paciência e perseverança em suas promessas. Como diz o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele então se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. Vale lembrar, amados, que Salomão procurou a felicidade fora de Deus, fora da confiança no Senhor. Salomão procurou a felicidade nas mulheres. A Bíblia não esconde isso. Salomão procurou a felicidade na bebida, pasmem, nos bens, até que ele chegou à conclusão, por arrependimento e fé, que confiar em tudo isso era correr atrás do vento. Como diz John Piper, é jogar a vida fora. Mas o próprio Salomão disse que aquele que confia no Senhor é feliz. E coisa maravilhosa, quando Salomão retornou à sensatez, ele diz que quem confia no Senhor é feliz. A Bíblia, meus amados, diz que quem confia no Senhor não se abala. São como o Monte Sião que não se abala e permanece firme para sempre. Salmo 125:1. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor esperam nele, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Portanto, se nós desejamos, e creio eu que todos nós anelamos de toda forma para que não tomemos decisões más, falhas e equivocadas, o primeiro passo é ter em mente no coração que devemos depositar as nossas decisões em confiança total e de todo o coração no Senhor. O segundo princípio,
meus amados, é reconhecer a presença de Deus em todas as coisas. Versículo 6, acompanhe comigo aí na tua Bíblia. Reconhece-o em todos os teus caminhos, reconhece-o em todos os teus caminhos. Percebam a linguagem absoluta, confiar de todo o coração, agora reconhece-o em todos os teus caminhos. E o que vem a ser reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? Meus irmãos, reconhecer a Deus é considerá-lo em cada momento da vida, é percebê-lo, é discerni-lo em tudo o que fazemos e também em tudo que passamos, momentos alegres, momentos de lutas. Reconhecer a Deus é discernir, é experimentar, é presenciar Deus, o Espírito Santo, em cada momento da vida. Reconhecer a Deus é considerá-lo em cada passo, em cada plano, em cada escolha, em cada decisão. Pois a Bíblia diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Que palavra abençoada! Salmo 32, versículos 8 e 9. Meus irmãos, acerca desta verdade que a Bíblia nos mostra e nos ensina, a verdade de reconhecer o Senhor em todos os nossos passos, em todos os nossos caminhos, nós podemos dizer o seguinte: nós podemos dizer que reconhecer Deus é trazer a teologia bíblica para a vida, não apenas na cabeça, não apenas um conjunto de informações, mas trazer a sã doutrina para o coração. Isso é reconhecer a Deus. Reconhecer a Deus é aplicar os seus santos atributos na nossa vida, nos nossos planos, nos nossos sonhos, nas nossas adversidades e nas nossas lutas. Reconhecer Deus é saber que Ele está contigo, à tua direita, à tua esquerda. Como diz Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Meus irmãos, reconhecer Deus? Reconhecer Deus, sim. Reconhecer Deus foi a experiência diária dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Porque reconhecer a Deus foi a experiência do jovem José, que era tomado em seu coração pelo senso da presença de Deus. Para quem conhece a história de José, sabe o que estou falando. Reconhecer Deus foi a experiência de Davi, que suplicou ao Senhor para que ele não retirasse dele o seu espírito. Reconhecer Deus foi a experiência de Pedro e dos discípulos, que disseram: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Meus amados, reconhecer Deus foi a experiência de Raabe, que estava convicta, diferentemente dos hebreus, pelo menos da grande maioria, Raabe, uma gentia, estava convicta de que Deus executaria o seu juízo em Jericó e, portanto, confiou na vitória que Deus daria a Israel. E o seu nome está registrado como herói, no caso, como nós carinhosamente falamos, digamos assim, heroína da fé, né? Pois bem, reconhecer Deus foi a experiência de Sadraque, Misaque, Abednego, que estavam prontos para receber o livramento ou a morte. Reconhecer Deus foi a experiência de Estevão, que intercedeu em sua morte pelos seus inimigos. Que testemunho do reconhecimento de Deus que Estevão nos outorga. Reconhecer Deus foi a experiência de Noé, que não obstante chamarem-no de louco, era justo e temeu o juízo de Deus. Meus amados, reconhecer Deus foi a experiência de Moisés, que preferiu, segundo a Bíblia, sofrer a usufruir prazeres transitórios do pecado. Meus irmãos, reconhecer Deus. O que é reconhecer Deus? Reconhecer Deus foi a experiência de Abraão, que deixou tudo e partiu,
sem saber para onde ia. Por quê? Porque reconhecia a presença de Deus em seus caminhos. Reconhecer Deus foi a experiência de Jacó, que não deixou o anjo ir embora, depois de ter sido tocado, sem que o anjo o abençoasse. Reconhecendo então o Senhor em sua vida. Reconhecer Deus foi a experiência, meus amados, do profeta Isaías, que ao ser tocado, ao ser santificado, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Reconhecer Deus foi a experiência de Jó, que apesar de não saber a razão do seu sofrimento, disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso, ó Deus, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, reconhecer a Deus foi a experiência do apóstolo Paulo, que, sabendo que estava para ser entregue como libação, disse: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele diz isso a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículos 7 e 8. Quero lhes dizer, queridos, que ser tomado pela experiência da conversão a Cristo se dá, de fato, uma única vez na vida. Ser tomado pela experiência da conversão ao Senhor Jesus é uma experiência única e se dá, portanto, uma vez só na vida. Mas, e aqui é o ponto, ser tomado pelo reconhecimento de Cristo em cada momento da vida deve ser uma experiência diária. Uma experiência diária. Eu quero caminhar para o último ponto. Estamos tratando aqui de como podemos livrar a nossa alma das más escolhas. Verificamos em primeiro lugar que nós devemos confiar de todo o coração em Deus. Em segundo lugar, verificamos que também devemos de todo o coração reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E em último lugar, para livrar a nossa alma, a alma de pessoas queridas, dos nossos queridos e familiares, nós temos que temer a Deus em todo o tempo. E eu repito, quer livrar a sua alma de más escolhas? Teme a Deus em todo o tempo. Meus irmãos, não existe temor a Deus sem humildade. Eu repito, não existe temor a Deus sem humildade. Versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, não te estribes no teu próprio entendimento. Vai além daquilo que muitas vezes nós gostaríamos de expressar, gostaríamos de expor como as nossas preferências. Não te estribes no teu próprio entendimento, vai de encontro à nossa autossuficiência. Não te estribes no teu próprio entendimento, também vai de encontro ao nosso orgulho, à nossa vaidade, a ponto de fato de confiar no Senhor de todo o coração sem nos apoiar nas nossas preferências, nas nossas conclusões pessoais. E eu digo que não te estribes no teu próprio entendimento, vai de encontro às filosofias humanistas, às mensagens de autoajuda e até aquilo que creem, sim, aquilo que creem os novos ateus. Meus irmãos, o homem acredita que a ciência e a razão sem Deus podem levá-lo ao conhecimento da verdade. O que é isso? É apoiar-se no seu próprio entendimento. É falta de quebrantamento, falta de se humilhar diante do Criador, do Todo-Poderoso. E não há conhecimento da verdade a parte da revelação de Deus. E quem confia em si mesmo, portanto, a Bíblia diz que é louco, que é insensato. O que confia no seu próprio coração
Diz a Bíblia que é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. E no versículo 7, voltando os nossos olhos ao texto, diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Irmãos, não seja sábio aos teus próprios olhos, vai de encontro à autoconfiança e autonomia. Ser sábio aos próprios olhos leva à precipitação, porque a astúcia do homem perverte o seu caminho. Provérbios 19, 3. Tomar decisões longe da presença de Deus, sendo sábios aos nossos próprios olhos. Sabe onde isso acaba? Acaba em dor e em sofrimento. Porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece certinho, parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte, caminhos de sofrimento. Provérbios 14, 12. Portanto, não existe temor a Deus sem humildade. Sem humildade, não existe verdadeiro temor ao Senhor. E mais, sem temor a Deus, não existe verdadeira sabedoria. Ou, se você preferir, não existe sabedoria sem um temor genuíno a Deus. Meus irmãos, o salmista no Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. Praticam o quê? O temor do Senhor deve ser experimentado, vivenciado. Meus amados, quando se teme a Deus, até a nossa saúde é poupada. Vejam o versículo 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Irmãos, muitos sofrimentos, muitas dores são colhidas e sofrimentos colhidos por falta de temor a Deus. Escolhas muitas que nos afastam, acabam nos afastando de Deus. Escolhas que nós comprometemos a família. Escolhas insensatas quando nós comprometemos, sim, o dia do Senhor. O dia do Senhor não pode ser comprometido. Isso acaba num afastamento ou minimamente num arrefecimento da nossa comunhão com Deus, da nossa adoração. E muitas vezes isso acontece porque temos escolhas más e equivocadas, que comprometem a comunhão com os irmãos, que comprometem o conhecimento, a leitura da Bíblia, que comprometem a nossa vida de oração, que comprometem a paz na família, e tudo isso acaba nos afastando da adoração. Mas quando, e eu encerro aqui dizendo que quando tememos a Deus, meus irmãos, quando nós tememos a Deus, a nossa vida é tratada. Quando nós tememos a Deus, o nosso coração é tratado. Porque Salomão aqui no versículo 6, ele diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se aproprie desta verdade. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Se aproprie desta verdade. Passe a confiar no Senhor de todo o coração. Passe desde agora a reconhecê-lo em todos os teus caminhos, porque Deus fará uma obra na tua vida. E a obra que ele fará é endireitará. Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos tortos, os teus caminhos tortuosos. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado, muito feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Irmãos, que essa palavra possa calar o nosso coração. Que ela não entre apenas na nossa mente, mas que venha percolar, inundar o nosso coração, para que nós possamos livrar a nossa alma das decisões más e equivocadas, confiando exclusivamente em Deus
reconhecendo em todo o tempo, em cada circunstância, a presença de Deus. Em circunstâncias alegres, de vitórias, em circunstâncias de dores e de lutas, não importa. E temer ao Senhor em todo o tempo. Que seja assim, para a glória de Deus e para a edificação das nossas vidas. Amém. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra ao nosso irmão presbítero Fábio, que nos conduza na última canção, que nos conduza então em adoração ao nosso Deus. Por favor, Fábio, vamos louvar a Deus, irmão Fábio e irmãos. Louvemos a Ele, Ele é digno, Ele se interessa pelas nossas vidas, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele sara as nossas feridas, Ele cura as nossas veredas. Por favor, Fábio, nos conduza a Deus em cântico, em hino de louvor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Muito bem. Essa canção é muito linda, uma canção de fato de consagração. E meus irmãos,
Eu não sei se há alguém entre nós que carrega o peso de uma decisão no passado, uma decisão equivocada, uma decisão precipitada, uma decisão em que você não contemplou a Deus e por isso até hoje colhe frutos amargos, tristeza e às vezes até sentimento de culpa. O nosso Deus é um Deus de restauração, amados. E nós devemos então confessar a Deus muitas vezes a nossa empáfia, a nossa autoconfiança, a nossa autossuficiência. E crendo na palavra que acabamos de ouvir, que se nós reconhecermos isso diante do Senhor, se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, diz aqui o versículo 6, que Ele endireitará a nossa vida, as nossas veredas. Que seja assim. Tenha paz no teu coração. Desfrute dessa esperança gloriosa. Ore a Deus, chore na presença do Senhor, reconhece diante dele. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e saiba que Ele tomará conta da tua vida, que te enxugará as lágrimas, endireitando assim as tuas veredas. Amém. Recebam a bênção, amados. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor bendito, o nosso Redentor, o nosso maravilhoso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai bondoso, Pai fiel, Pai de graça e misericórdia, e que as consolações, o conforto, o enxugar da lágrima dos nossos olhos, o enxugar do Espírito Santo na nossa vida, de todo o sofrimento, lágrima e dor, sejam com todos vós, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Rogo ao Senhor que todos vocês tenham uma semana muito rica, muito abençoada. Deus abençoe.